Pois é. Pois é. E falou que muitas pessoas eram oprimidas, eram mortas, eram torturadas. Porque pergunta, tem alguém na família que sofreu? Perguntar. Pergunta o avô nosso aqui, ninguém reclamou. Meu avô falou que era ótimo, ele gostava, né? Ah, pra vagabundo era péssimo. E o que você acha da legalização da maconha? Olha só, uma resposta fácil, né? Atividade de vocês. Primeira pergunta, faça com o teu pai, com a tua mãe. Primeira pergunta. Eu duvido que ele é positivo. O meu pai dizia, o único homem que você pode confiar 100% sou eu. É a mesma coisa com você. O velho morre com você. Há uma exceção ali que casal Nardoni acontece, né? Okay? A droga, qual vantagem vai trazer para nós brasileiros? Nenhuma. Se tivesse algum ganho em cima disso, podia até discutir, mas não tem ganho. Na própria Uruguai, já tem informações agora mais precisas, aumentou o consumo e continua ainda a droga formando através do tráfico. Porque, olha só, hoje em dia, se alguém quiser comprar maconha, ele vai na boca de fumo e compra. Vamos supor aqui que ele pague ali compra 10 reais de maconha, vamos supor. Tá? Se você legalizar, essa maconha atualmente não tem CLT e não tem imposto. Se legalizar, quem for da plantação, né, ao processamento até a vendagem, vai ter CLT no meio. Claro que vai ter mais imposto. barato. Vai chegar mais caro. Mas ele quer o mais barato. É lógico. É igual CD pirata. É proibido. Tem CD legal? Tem. Tá? E por que você compra pirata? Você paga aí 10 vezes mais barato. É a mesma coisa do cigarro. A média anual, 40% do cigarro brasileiro é contrabandeado. A maconha vai ser a mesma coisa, com agravante, né? Se você só fizesse mal para você, você podia até, se você quiser agora pular da ponte Castelo Branco, você fala, pula, não posso impedir você. Mas a partir do momento que por abstinência você faz maldade na tua casa, com teus colegas, nós estamos aqui com isso daí. Sai do limite, né? Valeu, valeu, valeu. E vem cá, se você for presidente, seria um bom investimento se você investir na agricultura do país, né? Porque lá nos Estados Unidos tem um lema, meu avô sempre conta, ele é agricultor, ele fala que nos Estados Unidos tem um lema que é economia forte, agricultura forte. E principalmente no Brasil, que tem uma... Olha só, existe um espírito diferente entre nós americanos. Eu vou estar agora na semana de 12 de outubro, eu vou para os Estados Unidos. Se estou indo para lá porque eu tenho simpatia pelo povo, pelo seu comércio. Olha o problema do Brasil. Nós vamos começar a potencializar a venda de terras para estrangeiros. Hoje nós temos um agronegócio aqui heróico, que apesar dos problemas para dentro da fazenda, invasões, MS indígena. O problema, por exemplo, o potássio nosso, apesar de termos uma mina aqui que você não pode explorar, mas foi vendida para o direito exploratório para a empresa canadense. Você começa a botar uns problemas se o chinês, depois dessa nova lei de imigração, que qualquer um pode entrar no Brasil agora. Essa lei de imigração é igual tu chegar na tua casa agora, não tem mais porta nem janela mais aqui. Vivemos um país sem fronteira. O chinês que vai comprar, vai trazer gente deles para cá sem CLT. Ele eu acho que já tem um satélite, o GPS dele já tem agora também. Eles têm uma tecnologia muito acurada. Eu te pergunto, quem é que vai produzir alimentos mais baratos? Essa fazenda aqui, que está nas mãos de uma estatal chinesa, ou uma do lado que está com o teu avô? Chinesa, sem dúvida. Em consequência, você vai perder a competição. Você vai acabar vendendo a tua terra. Ou seja, qualquer país do mundo procura a sua segurança alimentar. Ou seja, tem que estar preocupado com o que você vai comer no almoço, na janta, amanhã. Você tem que estar preocupado com isso. A partir do momento que você perde a segurança alimentar, que vai estar na mão dos chineses, nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos a ser inquilinos da tua casa. É o que está acontecendo por parte nos Estados Unidos, né? Ele morou lá. Também o chinês está entrando lá também, né? Muito. Tá, mas o americano, eles têm mais condições, mas o americano fica naquela história que aquela parte primária da mão de obra não fica na mão deles. Tanto é que eles suportam ali o turista, ali, o mexicano, nós, em função da mão de obra mais barato para eles, né? E você pode ver uma faxineira aqui,
Lá ganha 4 vezes mais do que aqui. Sim. Então você vai, e lá você tem segurança, lá você tem realmente, e pagando muito menos impostos. Com esse país aqui, eu estou discutindo, né? Qual seria a saída para ele? Será que você, por exemplo, um caso simples, mas você pode ampliar para muita coisa. Se discute liberação de cassinos aqui. Acho que cada um tem uma opinião. Sim ou não, vai ter opinião. É de acordo com a religião dele, formação, não sei o quê. A minha proposta que eu defendo é o seguinte: delegue para os estados. Que nem os Estados Unidos, né? Cada estado você... O estado tem problema, delegue para os municípios. Passe a responsabilidade para os vereadores. E muita coisa tem que ser passada para o estado, para o município. A União tem que ficar com menos coisa possível contigo. Olha só, há um apelo muito forte à questão da violência. Eu não consigo dormir sem uma arma do meu lado, não você, porque eu fico preocupado. Né? Agora, por que a minha vida vale mais do que o teu pai? Eu posso porque eu sou capitão do exército. Teu pai que não é. Agora, se teu pai fosse uma pessoa do mal, ele já teria armas. Sim. Né? Então por que você não pode dar direito a uma pessoa de bem ter uma arma? Sim. Eu duvido que ao haver a suspeição que na tua casa tivesse arma, o cara fosse querer invadir tua casa, vai invadir a dele. Vai pensar 2 vezes antes de fazer. E arma não mata ninguém. Quem puxa o gatilho é a pessoa, não a arma. Estados Unidos, já que você estava lá, você estava, tá? Só não tem fuzil quem não quer. E não tem violência. Agora, vá apontar uma arma policial. Você pega 20 anos de cadeia. E não tem essa brincadeirinha de progressão de pena. Tem estado que você é obrigado a usar arma na rua, se for usar, aparecendo. Texas, por exemplo. Então é uma filosofia, uma educação completamente diferente. E eu, depender de mim, a posse de arma de fogo vai estar livre, inclusive qualquer calibre. Inclusive abrir, acabar com o monopólio da Taurus aqui. Porque nem é uma arma de qualidade assim. Se você abrir seu monopólio, eles vão ter mais preocupações em fazer algo melhor. Mas o 762. Essa é a vantagem do livre mercado. O fuzil, depender de mim, eu dou para proprietário rural. Pô, eu vejo gente aqui que a família está 300 anos na terra, os caras invadem, depredam o patrimônio, carneia o gado. Já assaltaram meu avô 4 vezes. Ele perdeu a arma. Agora você tem que liberar a arma e mexer em 2 artigos do Código Penal. É o de excesso, né? De excesso. E o outro excludente de licitude. Em legítima defesa da vida ou patrimônio próprio de outrem, você responde, mas não tem punição. Agora eu tenho a forma para provar isso aqui. Porque é complicado, não tem a forma. Olha só, tem certa. É igual você está namorando, você conseguiu, está com 20 anos de idade, né? Fortão, não sei o quê. Você não pode ficar noivo, cara. Passa o cerol geral, cara. Tá? Se você ficar noivo, você complicou a tua vida, né? A questão de vício, tem que deixar quase que o mais tarde possível. Porque se eu definir agora com ele, você que poderia me ajudar, não vou ajudar mais, porque você pretendia estar no lugar dele. Mas eu pretendo escolher porque por causa de cor de pele, por causa de sexo, por causa de religião. Você tem que ter um cara que vai te ajudar. Você acha importante escolher alguém do Nordeste? Não tem nada a ver. Porque lá o forte apoio pelo PT e esquerda. Não, olha só, se eu quiser fazer uma campanha igual aos outros, é que eu vou ser igual aos outros. É que tem um pessoal que acha que você é preconceituoso e tudo, até quando te atacaram o ovo e você falou que não gostava, que você é ovofóbico. Esse pessoal vai me acusar do quê? Olha só. Chama de corrupto. Alguns falam que eu tenho que entender de economia porque vou nomear o ministro da Fazenda. Então eu tenho que entender de medicina que eu vou indicar o ministro da Saúde. Quem que vai entender de tudo, né? E se tiver a Secretaria de Diversidade Sexual, tem que entender também disso. Olha aí, Aí é complicado. Aí é complicado. Qual é a minha proposta, né? Muitos falam para mim, você conseguir metade mais um dos votos aqui no Brasil sem mentir? É uma verdade, Alberto? É uma verdade. É verdade. Eu falo o seguinte, não é porque eu sou cristão, já li a Bíblia, e está lá no João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Não é por causa disso. Você tem que construir algo com verdade. Se é para chegar mentindo, eu não vou. Para chegar lá, ficar refém de parte do parlamento, ficar fugindo de você, que eu prometi liberar armas e não vou. Pô, eu tô fora, cara. Eu, com todo respeito,
depois que eu converso com as pessoas há algum tempo, eu falo o seguinte: o voto é problema teu, não é meu. Eu acho que eu estou fazendo um favor para você, vindo presente. Eu estou acabando com a minha vida, cara. Você tem uma vida que você leva uma vida boa. Agora, quando você chegar na presidência, você vai ser muito perseguido. Aqui, se eu quiser ir embora agora, eu vou. Se quiser ir para a praia tomar cerveja, eu vou. Não devo nada para ninguém, não dou satisfação. Mas você sentado lá, é diferente. E tem que fazer um governo diferente desses caras. Você pega todos os presidentes, tira só o Itamar Franco lá atrás, né? Todo mundo envolvido, acusado, citado. E o que eles produziram? Que é uma coisa, eles são muito jovens. Me aponte o nome de um ministro bacana aí. Você acha que o cara está trabalhando legal? Me aponte o nome. Olha só. Não tem, cara. O que é ministro? Foi um cara que entende do assunto, preocupado pela área dele, com a agronomia. Não tem. Por quê? Daí o cara fala, né? O Bolsonaro não entende economia, não sei o quê. Esse cara que é candidato também, a gente conhece a vida, como é que eles transitam por aqui. Quem vai indicar o ministro da Fazenda dele não vai ser ele, pô, vai ser um grupo de partido aqui. Como o PSDB indicou aí, o Henrique Meirelles. Olha, Henrique Meirelles, teve, por indicação do Lula, teve 8 anos à frente do Banco Central, PT. Depois entrou a Dilma, ele foi para onde? Ele foi para o conselho da JBS Friboi. Ou tu acha que aqueles dois que o pessoal chama de açougueiros pegaram 10 mil do BNDES porque eles são bacanas? São legais sim. São amigos de uma dupla de cantor aqui de música sertaneja? Que isso, Eu gosto de sertanejo. E depois foi para onde, Meirelles? Foi aqui, está aqui me está fazendo. Eu falo o seguinte: para entender a economia como esses caras, que são tidos como papas e afundaram o Brasil, ainda bem que eu não entendo. Sim, a gente sabe que a... Tu já esteve aqui, não? Já. Eu já vi tua fuça por aí, cara. A gente Eu já, consegui ter contato com o senhor. a gente já viu aqui, esse grupo aqui. Eu já vi você. Só que ele não. Mas não vai nada baixinho aqui. Aham. Meu professor de educação tecnológica, a gente estava discutindo sobre o senhor, e ele falou que você teve um envolvimento com a Lava Jato e que você, sim, teve lavagem de dinheiro. E a Pois é, gente ele foi falou pesquisar- isso. Ele falou pra gente no ônibus escolar. E a gente foi pesquisar e viu que, na verdade, você teve envolvimento com a JBS, né? Que deram 200 mil na sua conta e você devolveu. Olha só. A empresa, pela lei eleitoral, não dá dinheiro pro candidato, não bota na conta. Ele viu que... Dá pro partido e o Aí partido o passa partido... pra você. Aí ele viu que dá E quando o origem... partido passa, recebe um documento, você prestar conta no TRE depois, dizendo da onde veio aquele dinheiro. Quando botou na minha conta o dinheiro, que eu pedi 200 mil reais do fundo partidário, mas botaram da JBS Friboi. Quando eu vi aquilo, 2 dias depois, assinei um cheque e devolvi para o partido. Sim, aí o partido tem a responsabilidade de... O partido não devolveu para a JBS, deu para outro cara. Agora, do fundo partidário, deu para mim. É porque eu vi uma entrevista do Pânico, de um cara aqui, que ele tava falando que a JBS te deu dinheiro e você devolveu pro partido, e não pra JBS. Não. Então ele Olha só, falou... vou falar uma coisa. Se você for no site do TSE do Rio, TRE do Rio, você vai ver isso daí. Essa semana eu entro com um processo contra o Ciro Gomes, que falou isso daí. É um cara que diz que estudou em Harvard, entende economia, mas ali, o que ele faz? Os caras jogam e depois tem que me explicar para milhões de pessoas que a JBS não botou na minha conta. Ele ainda fala: como é que a JBS conseguiu o número da conta dele? Ele fala uma idiotice dessa. Não é difícil eu achar o número da conta do teu pai, se eu quiser botar lá, mas não foi assim. As empresas não botam na tua conta. E o Ciro Gomes não fala isso sem saber, não. Ele fala isso de má fé. Não, mas quando ele pegar uma lapada agora, é a mesma coisa onde estava o presidente da Fundação Fernando Henrique Cardoso, essa foi anteontem, uma televisão aí, falando que, perguntou a meu respeito, ele tem uma certa posição favorável ao estupro. Vou meter na orelha dele de novo. Okay? Mas você pode ver, o Supremo aqui absolve Jean Reis, que acusou o Frota de estuprador, o mesmo ministro, e ele absolveu em cima do artigo 53. A minha Constituição não tem artigo 53. E a minha briga era defendendo as mulheres de estupro por causa do Champinha, que estava sendo defendido pela mãe do Rosário. Não merecia ser estuprada. Não Eu quero merecia. saber como é que vai ser a minha retração. Você merece ser estuprado. Eu quero saber qual é. E depois desse episódio, eles lançaram a campanha, né? Ou melhor, antes, ela botava no braço: eu não mereço ser estuprado. Bem, se eu não mereço, ela merece.
mesma frase. Mas quando o cara quer sacanear, eles fazem isso. Por que a mídia tenta tanto ferrar Eu sou com ameaça pra eles, cara. Que nem fazem com o Trump, fizeram, né? O Trump é depois de mim, né? Quando o Trump veio candidato, ele começou a apanhar das mesmas coisas que eu apanhava. Eu já apanhava há 2 anos antes disso aí. O senhor é mais rico que ele, né? E a grande diferença é que eu sou mais rico do que ele. Fake news. E uma pergunta, você acha que o Brasil está se tornando comunista ou vai se tornar comunista? Deu uma certa estabilizada agora. Eu pensei que o Temer fosse despetizar o governo. Ele tem mais de 20 mil cargos de comissão. Pensei que fosse ripar geral, mas não ripou geral não. Não ripou não. Ok? Então nós corremos. Quais são os ingredientes para você comunizar? Tem que ter ingrediente. Para fazer um bolo tem que ter um ingrediente em cima da pia lá para alguém fazer o bolo. Tá? Uma é tornar vocês burros. Idiotas. Pra não ter oposição. Exatamente. Então ser burro. Okay? Uma coisa é isso aí. Outra é desacreditar as autoridades. Quando o pessoal bate muito em pastor, você pega um padre pedófilo, que tem. Os caras levam para um lado como se todo padre fosse pedófilo. Pega um pastor fazendo besteira ali. O que acontece? Também vai para cima disso. Fidel Castro, né, fez rapidinho, resolveu esse problema de pastor lá. Botou todo mundo no paredão. Pessoal de líderes de igrejas de origem afrodescendente, botou logo no paredão. Botou gay, acabou com a liderança. Então não tem problema. E quando você bota no paredão e fuzila, todo mundo baixa a bola. Fica com medo, né? Fica com medo, baixa a bola. Ontem eu estive aqui com 3 venezuelanos. Eu vi, Eu botei uma parte, agora são 4 partes. A de hoje já começa a melhorar e as 2 próximas, né, que é sexta e sábado, ficam melhores, quer dizer, tem entrevista, bate-papo com eles. O recado que a gente quer dar, que eles falaram, você não pode dormir, cara. Se dormir, a calça cai, e negada creu. Tem que ter mulher não, né? Ok? Vai ser apologético isso daí. Bolsonaro, eu sei que eu falei isso, mas eu queria voltar assim pra poder também mostrar esse vídeo para uma professora de história. Houve ou não houve ditadura no Brasil? Vou fazer algumas perguntas pro professor. Quem é que, antes de você mostrar o vídeo para ele, né? Quem é que tirou o João Goulart da presidência, que era o presidente da época? Foi uma votação no Congresso. Tá, foi uma votação simbólica, por aclamação, dia 2 de abril. Então não houve 31 de março. Tá? Daí você pergunta para o teu professor, Tancredo Neves foi eleito de forma democrática, depois do Figueiredo? Pega ficar na banana. Ele fica, se não souber, fala, professor, estuda um pouquinho mais. Se ele falar que não foi, mas peraí, todo mundo vibrou, o povo. Sim, vibrou. a mídia apoiou. Então o Tancredo Neves foi eleito da mesma forma que Castelo Branco. Votação indireta. Inclusive fala, professor, ok, que Ulisses Guimarães votou no Marechal Castelo Branco. E ele só tomou posse, isso foi dia 11 de abril, só tomou posse dia 15. E o Brasil começou a viver uma normalidade. Pergunta o professor como a mídia tratou todo esse episódio. Antes e depois. Só não o jornal, esqueci o nome do jornal. Última hora. Última hora. E o Brasil era a 49ª economia do mundo. Foi para a 8ª. Foi para a 8ª. Criou-se muitos estatais, você precisa criar estatal. É igual você quer fazer uma cidade no norte do Brasil, fronteira. Você bota um pelotão de fronteira para começar lá. Depois entra um batalhão do exército para dar sustentação e depois você vai se transformando numa cidade. Isso foi feito no Cone Sul do Brasil no passado. Hoje em dia não há tanta necessidade da presença militar lá. É a mesma coisa. Okay? Agora, você pode ver, o pessoal fala ditadura militar. É a maior falácia que existe. Toda ditadura é militar. A vontade do militar que prevalece. Agora, por que o pessoal rotula a ditadura? A Alemanha comunista não era democrática? Estava democrático o nome. Eles botam o nome que é democrático. A Coreia do Norte é democrática também. Eles fazem isso para confundir. Presidente, deixa eu passar. Opa! E aí? A maior ditadura é a comunista. E eu vou complementar a fala do Bolsonaro com o seguinte. Nos 21 anos de governo militar, que eles chamam de ditadura, qual que foi o ditador que existia no Brasil? Não existia ditador. Tá? Na época da ditadura, que eles chamam de ditadura, mas que na verdade o certo é chamar de regime militar,
No regime militar, cada cidadão podia ter sua arma em casa para poder se defender. Legítima defesa do Hoje, o que eles chamam de democracia, o cidadão está acuado, fica trancado dentro de casa, com grades em volta de casa, porque ele não pode se defender, ele não pode andar armado. E o Brasil hoje tem aí mais de 60 mil assassinatos por ano. Recorde mundial, tá? Se você somar o número de assassinatos que tem no Brasil em relação aos demais países do mundo, o número de assassinatos só no Brasil equivale ao número de assassinatos de cerca de 100 países do mundo. Tá? O número aqui é absurdo, é maior do que qualquer número em guerra. Eu tenho revistas da época, posso até te mandar, Bolsonaro, de 64. Eu tenho revista de assim que o João Goulart foi deposto, tá? Assim que ele foi deposto e antes da eleição. Eu tenho essa revista, da Manchete. Eu tenho essa revista também. Oi? Você tem ela também, né? Nessa revista mostra a população brasileira indo às ruas. Pessoal, vocês têm que ver, tá? Porque a população indo às ruas por conta da queda do João Goulart, tá assim, as ruas lotadas de gente, fotos tiradas de cima de prédios, assim, avenidas assim, repletas de gente comemorando, jogando papelzinho pela janela, comemorando a queda do governo comunista. João Goulart ia implantar o comunismo no Brasil. Em 1959, o Fidel Castro tinha implantado o regime comunista em Cuba. 5 anos depois, apenas 5 anos depois, eles queriam implantar o comunismo aqui também no Brasil. O João Goulart ia implantar o comunismo no Brasil, já tinha data marcada para isso. Aí, um general de Minas Gerais, que é o Olímpio Mourão Filho, saiu de Minas para poder prender o João Goulart por crime de traição à pátria. Só que aí o João Goulart fugiu do Brasil, foi para o Uruguai. E em 2 dias após a saída dele do Brasil, aí o Congresso Nacional decretou a vacância do cargo do presidente da República e estipulou novas eleições aí em 10 dias. Tá? Olha, em 61, o governo brasileiro concedeu a mais alta honraria para Che Guevara. 61. O 64 não é a partir de agora, não. Tem os antecedentes. Okay? Che Guevara veio aqui no Brasil. Veio no Brasil. Veio um presidente americano, também no Rio de Janeiro. A UNE botou uma faixa, We Love Fidel. Okay? O pessoal da UNE, esse pessoal... Hoje em dia essa UNE aqui é a mesma coisa. Você basicamente é consumo de drogas, vale tudo, tá? Liberação geral de tudo que pode acontecer. E os caras são profissionais, ficam ali 15 anos estudando. Todos aqui estão cientes que a corrupção no Brasil é muito grande, né? Isso é certo você, né? Mas... Faltou falar por enquanto, é isso? Não, mas tomara, né? Assim, você acha que alguns policiais também são corruptos? Tem corrupção em qualquer lugar, cara. Assim como tem a violência, né? Você não pode deixar chegar ao nível que chegou. Você vê, o PSDB agora fez um programa eleitoral sobre o presidencialismo de cooptação. Eles sempre praticaram isso. O FHC praticou isso. O que é cooptação? É dividir o Estado com grupos de políticos para ele poder aprovar o que bem entender aqui dentro. Assim foi a aprovação da PEC da reeleição do FHC. Entre tantas outras coisas são aprovadas assim. Tem que diminuir o tamanho do Estado, mas não é privatizar sem responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. O governo agora quer privatizar a Casa da Moeda. Vamos supor que você fosse comprar a Casa da Moeda hoje em dia. Olha o risco. Você pode ter uma tentação lá e começar todo dia, sai com um saco nas costas de dinheiro. Ué. Na Alemanha é assim. Na Casa da Moeda é privatizada. A Alemanha está virando um país comunista. Angela Merkel perdeu muito a popularidade dela, tendo visto abrir as fronteiras do seu país para os refugiados do norte da África. Só foi, pessoal? Posso trabalhar? Pode tirar uma foto? Vai, pauzinho. Fala, Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, gostaria de te agradecer, que nós ficamos muito honrados pela visita que nós tivemos a oportunidade de fazer para você. E é isso aí, a gente gostaria de te agradecer, foi uma honra para todos nós. Nós estamos aqui hoje na escola gravando esse vídeo, nosso tempo de intervalo.
E assim, você pra gente é uma inspiração e é uma luz que a gente vê no fim do túnel para esse nosso Brasil melhorar. 2018 você vai ser eleito, se Deus quiser. É isso aí, Bolsonaro 2018. Bolsonaro! Vitor!